Meu amigo, o negócio tá indo de mal a pior aqui no Brasil. É sobre isso e muito mais que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, vem comigo, pega a pipoca que tem muita coisa para comentar aqui. Olha só, como de costume, Bolsa de Valores brasileira caindo. E essa queda não foi à toa. É que o ministro da Fazenda, o Haddad, ele anunciou agora há pouquinho um pacote de medidas que nessa semana seria um pacote favorável ao mercado financeiro, porque iria reduzir gasto público governamental, principalmente com ajustes nos militares. Isso vai ser feito. Por outro lado, na data de queda da Bolsa de Valores, o governo acabou anunciando o seguinte, que iria colocar na proposta aquela isenção de R$ 5.000, ou seja, aquela promessa de campanha do Lula de que as pessoas que ganham até R$ 5.000 estariam isentas de imposto de renda. Isso é muito bacana. Contudo, o mercado acaba precificando o seguinte, ok, mas você não iria cortar gasto público? Como que agora você vai gerar uma renúncia de receita? E aí gera volatilidade. Mas não foi só a bolsa que caiu. E a bolsa nesse ano segue com queda de 3,79, sem considerar a alta do dólar frente ao real, que prejudica ainda mais a queda do Ibovespa. Isso a gente pode olhar pelo índice EWZ, que a queda foi de 23%. Aí você vai me perguntar, ué, por quê? 20% do dólar, 3% da bolsa nominalmente falando. Dólar no ano está subindo 22%. Nesse exato momento, o dólar está próximo de 5,90. Então, dólar a R$ 6 já é uma realidade. E aí muita gente fica dizendo, nossa, eu vou esperar a correção do dólar para comprar dólar. Ele está caro. Até a opinião do mercado é de que o dólar vai fechar a 5,70 esse ano. E olha que o mercado geralmente é muito conservador em relação à direção do dólar. É o que consta do relatório de mercado, o Boletim Focus, que reúne a opinião do mercado. E essa reunião de informações é feita pelo Banco Central. Olha só a opinião do mercado sobre o dólar. 5,70. Ah, e se cair de 5,90 para 5,50? Nossa, que prejuízo enorme que você vai ter. Sendo o que, pessoal? Vamos ter visão de longo prazo. Pare de ficar ancorado só em curto prazo. O que aconteceu no longo prazo? Vou colocar aqui o máximo do dólar frente ao real. Ele subiu 562%. Isso aqui dá mais de 6% ao ano de taxa composta desde o plano real. Mais de 6% ao ano. O IPCA foi 7% ao ano. Então, somente a variação do dólar frente ao real já teria quase zerado a inflação brasileira oficial. E precisamos lembrar que aqui no começo, a contenção do dólar só aconteceu principalmente porque as taxas de juros no Brasil eram elevadíssimas, fazendo com que o dólar não avançasse tanto. Mas depois disso, meus amigos, principalmente aqui a partir de 2011, o dólar simplesmente voou e continua nessa tendência de alta. E como relembrar é viver, tem esse vídeo meu público aqui no canal que eu gravei há 5 meses e eu coloquei o seguinte no título: sinal de alerta no dólar. Sinal de alerta no dólar. Eu mostrei aqui para vocês que o dólar, que é uma moeda, e moeda assim como mercadorias, futuros, etc., se submetem muito bem à análise gráfica. O dólar acabou rompendo com força aqui, tá? Rompeu com muita força a média móvel de 200 períodos, o que só havia acontecido em 2012. E quando isso aconteceu em 2012, o dólar subiu fortemente respeitando essa média móvel. E depois que isso aqui aconteceu, o dólar continuou disparando. O vídeo foi publicado no dia 14 de junho. Veja só quanto custava o dólar ali. 5,30 aproximadamente. Houve uma valorização nos últimos 6 meses de 15%. Só no último mês, quase 4%. E aí a decisão dos investidores fica a seguinte: eu invisto em Tesouro IPCA mais 7, chegamos no IPCA mais 7, superamos inclusive IPCA mais 7,05% ao ano. E eu fiz um vídeo recente no canal falando que isso aqui não é uma grande maravilha, como muitos acabam sustentando por aí, falando blá 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 na internet. Porque afinal de contas, só vou te dar um exemplo aqui. Se o dólar subiu 20% nesse ano, se você tem dólar mais 4% que você consegue em qualquer título de curtíssimo prazo, você tem 20 mais 4, 24%. Contra IPCA de 5% mais 7, falando de rentabilidade bruta, você vai ter aí o quê? 12. Só que a gente tem uma Selic sendo precificada para o ano que vem em 13%. Já tem banco falando que já
Olha para o cenário de Selic acima de 14. Então esse é o cenário no Brasil e tudo isso decorre, olha só, as negociações do Tesouro Direto foram suspensas inclusive diante de tanta volatilidade. E aí o governo vem e anuncia finalmente esse pacote de medidas. Segundo o Haddad, será a maior reforma da renda da história do Brasil. E aí sim, eles anunciaram ajustes fiscais da ordem de 70 bilhões. Contudo, trouxeram essa isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. Como contrapartida disso, o que eles fizeram? Anunciaram a taxação dos super ricos. E eu vou te falar aqui por que dessas aspas. Vou mostrar aqui o pronunciamento. Como forma de compensação ao aumento das despesas por causa da ampliação da faixa de isenção. Isso aqui é muito positivo, qualquer redução tributária é sempre muito bem-vinda. Redução de imposto beneficia em todas as áreas. Reduz a inflação, inclusive, porque agora eu estou tirando o componente tributário do preço das coisas. Eu estou deixando mais dinheiro na mão das pessoas. Puxa vida, se a pessoa antes ia pagar imposto, agora ela vai ter esse dinheiro, ela vai fazer o quê? Ou ela vai investir, ou ela vai ter mais poder de consumo. Isso vai estimular a economia, isso é positivo. Mas, o que está sendo feito? O governo propõe a taxação de lucros e dividendos superiores a 50 mil por mês, que hoje são isentos. E veja que no pronunciamento dele, eu estava assistindo, ele não deixou isso claro, ele só disse que quem ganha mais de 50 mil por mês vai ser tributado um pouco mais. Aqui basicamente ele está querendo dizer o seguinte, olha, dividendos, lucros e as pessoas que ganham mais de 50 mil vão pagar mais imposto. Quem ganha mais de 50 mil no Brasil, meus amigos, é alguém que ganha 600 mil por ano. 50 mil em dólares hoje, com dólar quase 6, não dá nem mesmo 10 mil dólares, muito abaixo disso. E isso já é suficiente para o governo considerar super rico. Então, na prática, o dividendo vai ser tributado no Brasil. É claro que o governo provavelmente vai encontrar resistência de aprovação dessa medida e fica bastante clara a intenção do governo de jogar para a galera. Olha, vou jogar para o Congresso. Se, pessoal, não for aprovado isso aqui, é porque os fascistinhas da direita, eles não querem que você ganhe mais, que você não pague tanto imposto, eles não querem pagar, é os fascistinhas ali da direita. Você acha que isso não pode acontecer? Meus amigos, basicamente aqui a finalidade é eleitoreira. Eles querem conseguir a reeleição, já que houve essa promessa de campanha dos 5 mil. E aí, se isso não for aprovado, eles vão jogar a culpa na oposição. Mas aí você pode estar se perguntando, Luan, e se for aprovado? O que eu deveria fazer com o meu dinheiro e com os meus investimentos? E aí eu quero te mostrar uma coisa. Olha só como o rico não é um idiota, como o governo acaba pensando. Brasil tem maior saída de dólares por via financeira desde 1982. O que isso significa? Que está havendo uma saída recorde de dinheiro do Brasil, sem essa tributação dos super ricos. Então veja que o Brasil já está desacreditado pelo mundo. E essa medida só deve reforçar isso ainda mais. Deve haver ainda mais saída de dinheiro do Brasil. Então o cenário de pessimismo, caso efetivamente essa medida seja aprovada, vai se alastrar ainda mais no Brasil. E aí poderemos ter sim Selic acima de 14%, o governo dizendo aí que quer controlar o endividamento público, mas como que ele vai controlar se a dívida pública depende do juro, depende da inflação e tudo isso está sob descontrole governamental? O mercado dita o juro, meus amigos, e o mercado não está gostando nada disso. A prova está aqui, no site do Tesouro Direto. Isso aqui é bom para o investidor, mas será que é bom para o governo ter que pagar IPCA mais 7,05? Não é nada bom. Até porque isso aqui impacta também nas empresas. As empresas agora, para pegar endividamento novo, elas precisam pagar um prêmio em cima disso aqui. E aí isso encarece a dívida das empresas, dificulta o crescimento delas, faz as empresas ficarem estagnadas. Então o impacto não se resume apenas ao governo, atingindo a maioria das empresas. E aí vem a XP, com o economista-chefe deles, dizendo o seguinte, que o pacote fiscal é só o primeiro passo. Mas vamos lembrar o quê, né? Vamos lembrar o quê? Que esse mesmo cara da XP falou que dólar não iria ficar acima de R$5. Credibilidade zero, na verdade. E eu mostrei para vocês, o sinal era claro de tendência de alta. E eu venho dizendo para você investir no exterior. Você ainda está esperando o quê? Você ainda está esperando o dólar corrigir? Pensa a longo prazo, pessoal. Tem que ter ativos dolarizados. Se você gosta de criptomoedas, Bitcoin você está protegido em relação à variação cambial. Porque o que importa no preço do Bitcoin é o Bitcoin em relação ao dólar. Real, não vale nada. Vou até te mostrar aqui no gráfico. Tá vendo esse último mês aqui do Bitcoin em reais, BRL, ele subiu 47,58%.
Agora, quer ver quanto que o Bitcoin subiu em relação ao dólar? 41,82. Veja que há uma diferença, porque o que acaba acontecendo é o seguinte, como o dólar é uma moeda mais forte, o Bitcoin sobe mais em relação ao real, então aqui já há proteção também, mas você precisa ter ativos dolarizados, não dá para ficar só Brasil. A Bolsa Brasileira em dólares não sobe há muito tempo, deixa eu pegar o EWZ novamente. Nos últimos 5 anos, EWZ caindo 37%, vou pegar o máximo. A bolsa subiu em dólares 41%, sabe desde quando? Desde 2000. Cara, você tem noção disso? Que simplesmente a bolsa só andou 40% durante mais de 20 anos, 24 anos? É ridículo. A nossa bolsa é ridícula em dólares. E aí, o que resta para o investidor, para investir no Brasil? Porque sim, a bolsa está barata, não há dúvida disso. Temos um indicador preço-lucro abaixo de 9, estamos negociando abaixo da média histórica de 11, emergentes costumam negociar a 12,5 vezes lucro, enquanto que Estados Unidos negocia a 25 vezes, mas atualmente está em 30 vezes. Estamos num dos menores patamares da história. Então a nossa bolsa está muito barata. Mas já há bastante tempo, o que resta é a estratégia de dividendos, que faz muito sentido porque o dividendo é isento e porque você ganha, por exemplo, em reais, por exemplo, você tem os seus passivos em reais. Então, faz todo sentido ter ativos brasileiros para receber altos dividendos e também se beneficiar dessa renda fixa altíssima. O portfólio precisa ser diversificado nesse sentido, ter várias classes de ativos, mas você não pode ignorar o investimento no exterior. E é justamente por isso, da necessidade de ter parte do seu patrimônio fora do Brasil, tirar o risco Brasil do seu dinheiro e não ficar dependente de market timing ou de haver uma mudança estrutural no Brasil para você efetivamente ter um ganho bom no Brasil em termos de rentabilidade, não só dos dividendos, que nós já há algum tempo estamos dizendo a necessidade de investir no exterior. E para isso, se você está começando, se você ainda não sabe por onde começar, se você ainda não tem um norte, aqui dentro do nosso treinamento Formação Mirai Investing, você tem aqui o módulo 9, que é focado em investimento no exterior. Você tem um módulo completo aqui falando sobre stocks, REITs, renda fixa americana, ETFs, BDR, dividendos no exterior, corretora global. Você tem aqui um curso completo, até mesmo falando da conta 4373. Falei sobre o Barsi, se ele tivesse investido no exterior. Tem muito conteúdo aqui de qualidade, tem sobre Bitcoin e também investimento no Brasil, porque eu não estou te dizendo que é para zerar Brasil nesse momento. Brasil precisa fazer parte da sua carteira também, a fim de você se beneficiar tanto dos dividendos quanto de um ciclo de alta na Bolsa Brasileira, que em algum momento vai acontecer. E para aprender a investir, principalmente no exterior, em outras classes de ativos, e se tornar um investidor independente, com o suporte comigo, sou eu mesmo que respondo todas as perguntas, não tem terceirização disso aqui, eu que respondo, basta entrar no Formação Mirai Investing, clicando no link aqui embaixo e por tempo limitado, até o dia 30 de novembro, nós teremos um super desconto especial de 25% com o cupom BLACKMIRAI. Então já corra lá e aproveita essa oportunidade. E aí, eu vou te dizer agora o que faria eu eventualmente vender completamente a posição que eu tenho em Bolsa Brasileira. Porque hoje, dentro da minha carteira, Bolsa Brasileira representa mais de 30%. Diante da alta do Bitcoin, que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, o Bitcoin saiu de uma posição próxima de 5% da minha carteira e passou a ser de incríveis 35%. Então, eu hoje estou quase com o mesmo peso na minha carteira total de Bolsa Brasil e Bitcoin. Não vou vender Bolsa Brasil, mas existe uma hipótese que eu ao menos reduziria a alocação Brasil. A hipótese mais absurda seria o Brasil simplesmente ter um cenário de hiperinflação, onde eu não acreditaria que os ativos brasileiros em dólares poderiam de fato me remunerar de forma condizente, porque o dólar impacta a nossa inflação. Então cuidado com o discursinho de que o dólar não importa. Mas uma outra hipótese seria se realmente os dividendos forem tributados. Porque aí vai sim detonar com a estratégia de dividendos no Brasil. Vai detonar. Que agora os dividendos serão tributados. Qual será a vantagem de se investir no Brasil? A vantagem vai ser de algumas poucas empresas, mas sem foco em dividendos. Mas essas poucas empresas, elas geralmente estão caras. Uma VEG, por exemplo, essas empresas mais caras, eu prefiro pagar esses múltiplos altos em empresas listadas nos Estados Unidos, para ganhar com a variação cambial e com a valorização dessas empresas. Fica difícil de justificar daí o investimento no Brasil, com exceção de algumas poucas empresas. Vai ficar bem difícil. Então, eu reduziria a alocação Brasil, caso isso venha a acontecer de fato, e essa é a intenção do governo, como a gente viu nesse pacote, e aí aumentaria a minha exposição ao exterior, não necessariamente já comprando direto
diretamente bolsa americana, tudo tem um método. E eu te convido de novo a conhecer lá Formação Mirai Investing, onde você vai entender toda essa questão de ciclo de mercado e direcionamento dos seus aportes. E por fim, eu não ficaria esperando o ralizinho de Natal, porque em 2023 teve rally. A gente teve ali os meses de novembro e dezembro a bolsa disparando, aí gerou todo esse otimismo, economista-chefe da XP dizendo que o dólar não iria ficar acima de 5 por conta disso tudo. Agora a gente está vendo um cenário completamente contrário. E essas medidas anunciadas pelo governo provavelmente não irão agradar o mercado a ponto de ter um rally. Sendo assim, acostume-se com bolsa brasileira caindo bastante em relação ao dólar e nominalmente andando de lado. É momento para a acumulação, desde que não haja tributação dos dividendos. Então daí você vai simplesmente acabar com qualquer atratividade do Brasil, que é o dividendo isento e os múltiplos baixos das empresas. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.